Essa situação aí que a gente tem estudado na nossa doutrina espírita. E hoje é a cura da mulher, a cura da mulher que sangrava, não. Eu abri errado, foi? Não, é isso mesmo, é a filha de Jairo. Explicar o significado espírita de ressurreição e analisar a ressurreição da filha de Jairo à luz do espiritismo. Então, essa coisa aí da palavras, né? De novo, né? Palavras, né? Ressurreição, ressuscitação, né? Reencarnação, ressuscitar, reencarnar, né? Então, as ideias principais racionalmente, não se pode admitir a ressurreição da carne. Aí a lógica, né? Senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Hoje a gente tem essa luz, porque a gente já pragmaticamente a ciência diz, não dá para você reconstituir as moléculas da carne e voltar à carne, né? Então a filha de Jairo, então, não estava efetivamente desencarnada, pois Jesus não permitiu que os laços, bom dia, Vera, que os laços perispirituais se rompessem. Aí entra o conhecimento espírita, propriamente dito, da desencarnação, né? Jesus não permitiu que os laços perispirituais se rompessem, por efeito da sua vontade e do seu magnetismo superiores. Considerando o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Está lá na Gênesis, capítulo 15, item 39, né? Então é um pouco aquilo, isso são as ideias que a gente vai explorar um pouco nessa manhã, nesses estudos. Neste texto evangélico de Marcos, capítulo 5, versículos de 22 a 24 e de 35 a 42. O texto do evangelho diz o seguinte: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrando-se com grande espanto. Então, é a passagem de que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, digamos assim, né? A história relatada no texto evangélico ilustra exemplos de ressurreição citados no evangelho, como, por exemplo, o de Lázaro, a do filho da viúva de Naim, e a palavra ressurreição significava, naquela época, reencarnação, o retorno do espírito ao corpo físico sem que tivesse morrido. Aí, a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então, naquele tempo, a ressurreição já fazia parte da religião judaica, ainda sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição
o que o espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Aquela história das palavras, né? Uma palavra diz a mesma coisa, mas chamam de nomes diferentes, né? Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito dispersos e absorvidos, os elementos materiais, né? A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, né? Então são os princípios que são colocados, né? Comenta-se que o Evangelho falava de reencarnação, né? E o registro de Marcos não se refere, obviamente, à reencarnação. Marcos está falando de ressurreição. Mas dizem, eu não sei se é verdade, que eu não me lembro e nem estava lá, né, nessa discussão, mas podia ser até que tivesse, né, não sei. Mas dizem que o termo reencarnação foi tirado do Evangelho por essas puxadinhos, né, que faz Estado, Igreja e os concílios, né? Então, dizem que tiraram no século IV, tiraram o termo reencarnação do Evangelho, porque acho que a esposa de um imperador, se eu não me engano, um desses imperadores romanos, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, Constantino. A esposa de Constantino, ela não aceitava, porque ela era uma pessoa do povo e que tornou-se a esposa do imperador, e ela não aceitava essa informação de que um dia ela poderia voltar a ser do povo, né? Porque reencarnar em outro corpo, perder aquela opulência, aquela condição de mulher do imperador, né? Então, não, tira isso daí, isso não é possível, né? Então, esses acordos já acaba tirando e ficou ressurreição e tirou. E se talvez tivesse ficado, a gente não estava nem discutindo, mas hoje, reencarnação, essas outras coisas, né? Então, são princípios que, num determinado momento da história, isso é tirado e a humanidade aprende e cresce com essa informação, né? Então, a filha de Jairo estava reencarnada há 12 anos, reencarnada. Mas, por um motivo não indicado no texto, entrou num estado de morte aparente. Por desconhecer esse estado, lamentáveis equívocos de sepultar pessoas ainda vivas aconteceram no passado, aquela história. Catalepsia, a pessoa estava com um processo de morte aparente em terra, porque não se conhecia essa possibilidade, né? Inclusive, o nosso próprio patrono teve um episódio desse na sua juventude, né? Ele foi enterrado, ia ser enterrado vivo, de repente levantou-se, oh, bom dia, e todo mundo correu. Né? Então, ele teve um fenômeno de catalepsia, morte aparente, ficou lá o povo velando e ele despertou. Né? Em consequência, ao fazer a exumação, encontrava-se o cadáver em posição diferente da que foi sepultado. Aquelas histórias de quando enterra uma pessoa de um jeito, quando abre o caixão, o corpo está virado, está de outra maneira. Daí vem a expressão do gongo, né? Então, você já ouviu falar a expressão salvo pelo gongo? Isso aí dizem que foi por causa disso, né? Que a turma botava um cordãozinho dentro do caixão, porque se o defunto acordasse durante o período, ele puxava o gongo. Aí o sino tocava lá de fora, a turma desenterrava. Então, salvo pelo gongo vem daí. Né? Em um determinado momento da Idade Média, se colocava um sininho para o defunto puxar. Né? Se acordasse lá dentro, puxa o gongo e foi salvo pelo gongo. Né? Então, a ressurreição da filha de Jairo, felizmente, tal fato é raro nos dias atuais, considerando os progressos médicos de comprovação de morte. Então, hoje se tem mais condições de verificar se realmente há uma morte, né, do corpo. A ressurreição da filha de Jairo pode ser catalogada como um fenômeno de quase morte, estado comatoso, né, de coma, ou de catalepsia. A chamada experiência de quase morte é o estado de morte clínica, experimentado durante alguns momentos, após os quais a pessoa retorna à vida do corpo físico. Os relatos do que se passou, feito aos médicos e enfermeiras, por indivíduos de várias culturas e credos, coincidem com o que se diz o espiritismo e demais religiões reencarnacionistas. Está no livro Morte, uma luz no fim do túnel, de Hernando Guimarães Andrade. Né? Tais pessoas relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos nos breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressurreição corporal subsequente.
Entre essas ocorrências, afirmam encontrar, após a travessia de um túnel ou de outras passagens, seres de luz que as acolhem carinhosamente. É frequente a recepção pelos parentes e amigos falecidos. Aquela história, o cara desencarna, o espírito vai passear, então ele começa a ver e relatar essas situações. Então é comum as pessoas que tiveram experiência de quase morte, de diferentes religiões, relatarem isso. Né? Eu vi isso, eu vi aquilo, eu encontrei com fulano, eu encontrei com Beltrano, então relatam isso após voltar à encarnação do corpo. Né? Tem situações de experiência de quase morte, EQM, como se chama, né? O camarada, por exemplo, era cego. Ele estava encarnado e o corpo dele, naquela encarnação, ele era cego. E foi feita uma cirurgia e ele estava na cirurgia. Durante a cirurgia, ele teve uma parada cardíaca. Na hora que ele teve a parada cardíaca, os médicos tentaram reanimá-lo e nessa hora ele desdobrou-se do corpo e ficou vendo a sala de cirurgia. E nessa hora caiu um objeto do cirurgião debaixo da mesa e ele viu. Então, quando ele reencarnou, digamos assim, reencarnou não, né? Voltou ao corpo e acordou, ele disse, doutor, sua caneta está ali debaixo da mesa. Caiu ali e tal, não sei o quê. O médico tomou um susto 2 vezes, né? Porque o cabo tinha morrido. E segundo, que ele era cego. Então, como é que pode, né? O cara viu essa situação, né? Então, na verdade, quem viu foi o espírito. O espírito não é cego. Quem é cego era uma limitação do corpo, né? Então, essa é que é a situação. No coma, ocorre um estado de inconsciência, similar ao sono profundo, no qual não se consegue despertar o indivíduo. Infecções, traumatismos, distúrbios metabólicos são alguns exemplos de agentes indutores do coma. Então, quando o corpo entra em coma, ele fica sem condições de acessar o psiquismo. Então, fica ali inanimado naquela situação. Né? Muitas infecções promovem esse estado de comatoso, como se diz. Né? A infecção é tamanha que toma o organismo de uma forma que o fluido não consegue circular livremente. Então, você perde. Digamos que tenha muita interferência no processo de comunicação espírito-corpo. Então, o corpo fica totalmente paralisado. Por quê? Porque quem comanda é o espírito não tem uma rede limpa do tamanho da infecção que tem no organismo. Né? Vamos pensar o seguinte, que o fluido vital circula no corpo e tudo é uma rede, está tudo interligado. E o espírito está conectado nisso. E o espírito é o ser pensante, é o ser que comanda todo o organismo. Se há uma infecção tamanha no corpo físico, este fluido tem dificuldade de circular. Então a informação não flui. Então você perde o contato, digamos assim. Né? Então você às vezes tem tá assistindo um vídeo no celular, ou na televisão, ou no computador, e o sinal não está bom. Aí você diz, o vídeo está caindo, o sinal está ruim. Você perde um pouco a conexão. Por quê? Porque o sinal está poluído, você não tem conexão. Então, se o corpo é essa engrenagem e o espírito está conectado por essa rede fluídica, com a ligação do perispírito, se há uma interferência provocada pela fisiologia do corpo físico, o espírito não consegue se comunicar adequadamente. Né? Tratada a infecção, a informação volta a fluir. O cara desperta do coma, digamos assim. Né? A catalepsia é uma condição na qual o doente entra numa espécie de transe, não consegue reagir ou fornecer respostas aos estímulos externos. Mas as conversas são ouvidas. A catalepsia pode ser induzida por substâncias psicoativas ou por grave distúrbio psíquico. Peixotinho teve, talvez seja um mecanismos da sua mediunidade, em desenvolvimento, em expansão. Digamos assim, o transe foi tamanho que ele desconectou. Pluf. A gente, às vezes, na reunião mediúnica, vê o médium dizendo, rapaz, eu fiquei tão paralisado. A gente vê esses depoimentos nas nossas reuniões, né? Durante o transe de uma comunicação mediúnica, de uma reunião mediúnica, o médium fica ali num estado de transe tamanho que ele fica paralisado. Eu estava sem sentir meu corpo, ontem mesmo eu estava ouvindo isso. Eu estava sem sentir meu corpo, eu não sentia nada, é como se eu estivesse fora. Eu estava presente, mas não estava. Quem sabe? Né? A gente conhece pouco dessas coisas, mas quem sabe não é uma forma de se expandir num transe tal que o corpo está ali, mas o espírito saiu um pouco de perto, digamos assim. Né?
A gente não sabe ainda, mas é mais ou menos assim, né? Ressurreição é ressurgimento. Aí já é Emmanuel, né? No livro Pão Nosso, Lei de Retorno. Ele já faz um trocadilho com a palavra. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. A gente não pode estar condenado eternamente. A gente precisa ressurgir, renovar-se. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. É um pouco que a gente falava no sábado aqui, né? A providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece. A gente não tem condições de sentenciar ninguém por um crime que alguém cometeu diante das leis divinas. Eu não posso traçar uma sentença padronizada para o crime A, o crime B e o crime C. Eu não tenho condições de fazer isso. Por aquilo que eu estava dizendo no sábado passado, a gente não conhece o processo. Não tem juiz que dê uma sentença sem conhecer os autos. E os autos dos processos são individualizados. Quem cometeu um aborto, vai acontecer isso e isso com ele. Quem se suicidou, vai acontecer isso e isso com ele. Eu não sei. Eu não tenho condições de analisar e de proferir essa sentença padronizada. Por isso, a providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece. A gente não conhece as interseções, as necessidades, as condições de cada um. Os agravantes e os atenuantes do processo em curso. Então, como é que eu vou deflagrar uma sentença padronizada se não é padronizada? Se é individual? A gente conhece os mecanismos da lei e haverá ressurreição para todos, porque é da lei. Apenas com a diferença de que os bons, atenuantes no processo, terão em vida nova e os maus, pelos agravantes do processo, em nova condenação, expiação decorrente da criação reprovável deles mesmos. É simples assim, é o mecanismo da lei. A gente vai compreendendo, não é? O que é expiação, o que é prova, o que é vida nova, o que é ressuscitar, é ressurgir, é nova oportunidade, é porta que se abre, né? Então, é isso aí. O texto evangélico em particular, nesse primeiro pedaço, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te a que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. O fato de um dos dirigentes da sinagoga ter procurado Jesus para ressuscitar sua filha não deve surpreender, uma vez que, ainda que os judeus não aceitassem os ensinamentos cristãos, se curvavam à superioridade moral e espiritual de Jesus. Isso era fato, né? Dessa forma, o mestre estava sempre rodeado de uma grande multidão que o apertava. Outro ponto que chama a atenção é que Jairo não via a filha como morta, mas como moribunda. Daí a atitude humilde de prostrar-se aos pés de Jesus e suplicar-lhe auxílio, pedindo-lhe para impor as mãos sobre a filha e fazê-la retornar à vida. A menina realmente não estava desencarnada, como se constatou mais tarde. Entretanto, as ligações perispirituais com o corpo físico deveriam estar muito enfraquecidas. A gente estudou sábado aqui que a união da alma e do corpo começa na concepção, não é? E esses laços fluídicos que prendem o espírito e ao corpo em formação durante o nascimento, eles vão se apertando e estão completamente concretizados mais ou menos aos 7 anos, quando o espírito toma consciência plena da impregnação daquele perispírito naquele corpo. E segue. Do mesmo jeito que os laços se apertam, os laços fluídicos, corpo e espírito, através do perispírito, se apertam na encarnação, eles se afrouxam na desencarnação.
Então, no surgimento da vida do corpo, os laços fluídicos ficam impregnados no corpo físico para a gente viver no corpo físico. Na hora do desencarne, esses laços físicos, esses laços fluídicos se afrouxam, né? Então, não é o espírito que sai do corpo, ele é expulso do corpo pelo cessar do fluido do corpo. Então, quando o fluido deixa de circular no corpo físico, o espírito sai. É a desencarnação. Então, as ligações perispirituais com o corpo físico deveriam estar muito enfraquecidas. Daí o fenômeno da catalepsia, da morte clínica que a filha de Jairo, teve. Os laços fluídicos estavam o motor do ventilador. Caiu uma fase. Aí o motor fica bem fraquinho, né? Tá girando bem fraco. Mas se tiver uma pontinha de energia, ele ainda está vibrando. Aí, com o poder fluídico de Jesus, Jesus chegou e fez pum! Deu uma carga nas baterias da tomada. Aí o vetor, fluido vital. Então, as ligações perispirituais com o corpo físico deveriam estar muito enfraquecidas. Por isso que, às vezes, a gente chega na casa espírita, ou no templo religioso, ou em qualquer lugar, ou na beira da praia, decaído, arriado, né? Para baixo. Aí vai andar, vai trabalhar, vai refletir, vai fazer uma prece, aí você sai aceso, né? Aquilo que estava carregado, eu estou hoje carregado. Aí você sai, parece que você tira 1 tonelada das costas, porque você recarregou as suas energias vitais, os seus fluidos, né? Muitas vezes você tirou muitas influências, você limpou. Aí o camarada disse, não, eu tomei um banho de sal grosso, banho de mar, né? Fisiologicamente, existem as propriedades básicas do sal. Então, quando você limpa o organismo físico, ajuda, né? Limpa a condição de higienização, digamos assim, né? E de dentro para fora, melhor ainda, né? A prece, o mecanismo de estabelecimento dessas correntes fluídicas, né? Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências de morte e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida está por um fio. A vida está por um fio, né? Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição. Aquela região está sem fluido, não está viva, digamos assim, né? Sendo que, no entanto, a vida se acha definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, ou seja, enquanto houver um fio de esperança, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a envolver o corpo. A gente tem, às vezes, uma planta dentro de casa que morreu. A planta morreu. Aí chega algum jardineiro experiente e fala, morreu não, doutor. Pode botar adubo, bote água, fale com ela, que ela vai voltar. Então, na verdade, aquela planta não está morta completamente. As raízes ainda estão vivas, né? Você pega, às vezes, uma planta seca e quem tem experiência descasca a casca e vê que ali dentro está verde. Ou seja, aqui dentro ainda tem vida. O que é a planta verde por dentro? É fluido o quê? É fluido vital, né? Então, você vê uma planta assim viva, está cheia de fluido vital, abundante. Mas você vê uma planta seca, se aquela planta morreu. Mas se as raízes ainda estão conectadas, você pode adubar, botar adubo, botar água, sei lá. Oi? Alguém falou? Não. Então, ela volta à vida. Então, muitas vezes o corpo está enfermo, doente, debilitado, mas você dá essa recobrada e tudo volta a acontecer, digamos assim, né? É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É aquela história. Tem um fiozinho de esperança, vai lá e recobra, não é? Aí, às vezes, entra a moratória. O camarada já é um completista, já chegou ao término da sua encarnação planejada,
Ele precisava viver 90 anos, e ele já fez tudo que tinha que fazer. Então, o tanque de combustível dele, do fluido vital, já se esvaiu. Mas aí a espiritualidade olha para um lado, olha para o outro, fala, rapaz, fulano ainda está aí, ativo, trabalhando, fazendo as coisas. Será que a gente tem alguém para botar no lugar dele? Rapaz, tem não. Daqui a 10 anos é que vai surgir alguém que tenha condições de assumir o posto dele. Então, vamos dar mais 10 anos aí de moratória para Divaldo, né? Porque Divaldo já está com 96 anos e continua ativo, fazendo palestra, não, já devia... Mas ele precisa continuar tocando a tarefa. Até alguém assumir o posto. E tantos acontecem na nossa vida cotidiana, né? Um parente, um ser que a gente conhece, que já está com não sei quantos anos de idade, que já está fraquinho, aí adoeceu, não vai partir, não vai nada, dá uma recarga dele, liga nas baterias, faz tum, aí o cabo volta. Parece aquele boneco, né, de posto, né, que tem aquele boneco que fica se balançando, né, com o ar, né, mas sai energizado, né, sai vivo, bulindo, digamos assim, né. É o fluido vital, às vezes é a moratória, a vida está ali, não se pode prescindir daquela alma e ela segue tocando a sua tarefa, né? E não vai, fica ali. Aqui, infelizmente, tem o outro lado também, né? Que são almas que só estão vivas materialmente para sustentar uma família. Né? Quantas vezes a gente vê, quantos casos a gente conhece de que um parente ou um marido ou uma esposa que vivem de uma determinada pensão, estou falando do ponto de vista econômico, material, e que tem uma família de 5 filhos, tudo pendurado numa pensão daquela criatura, que eram pensões gordas de antigamente, né? Aí tem 5, 6 famílias penduradas na pensão do freguês. E o cabo já está com morte aparente, home care, o cabo já está lá, pendurado no fiozinho de vida há 10 anos, dentro de uma cama. Aí o cabo diz, não, e o que é isso? Não, às vezes é prova do espírito, que precisa passar por aquele tempo também para completar uma determinada existência. Então, já que está aqui, ele permanece vivo. Existem os dois lados, digamos assim, né? Então, vamos lá, nada é por acaso, tudo na justiça de Deus encontra um mecanismo de ser útil, digamos assim, né? Jairo devia desconhecer o mal que atingiu a filha. Entretanto, sabia que o magnetismo poderoso do Cristo, associado ao imenso amor do Mestre, era a única forma de beneficiar a enferma querida. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Transmissão fluídica, né? A gente já viu o que o passe o passe magnético de Jesus era capaz de fazer, né? Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. A mediunidade de cura é essa capacidade que algumas pessoas têm de transmitir esses fluidos vivificantes que atuam numa determinada região do organismo espiritual e que, como o organismo espiritual está conectado molécula a molécula com o organismo físico acaba se beneficiando. A cura se estabelece fluidicamente pelo organismo espiritual e a consequência é atuar no corpo físico, né? Em algumas cirurgias que aconteciam, que a gente via com Zé Arigó, com Edson Queiroz, com a influência do Dr. Fritz, haviam intervenções físicas, do ponto de vista fisiológico mesmo, não era só fluídica, né? Às vezes, nas nossas reuniões de tratamento à distância, a gente tem as intervenções de efeitos físicos, mas para isso tem que ter um médium de efeitos físicos com ectoplasmia, fornecendo a matéria plástica para que aconteça o efeito físico, né? Outras vezes é uma cura espiritual, que a consequência é no corpo físico, né? São situações diversas, digamos assim, né? Na mediunidade de Peixotinho, de efeitos físicos, haviam fenômenos fisiológicos. Dr. Bezerra de Menezes se materializar numa reunião, enfiar a mão na barriga de uma criança, tirar um parafuso e tirar, isso é fisiológico, né? Agora, isso aí o quê? Isso é mediunidade de efeitos físicos, que ele teve a capacidade de desmaterializar um parafuso, tirar do organismo da criança e entregar na mão do pai. Então, isso é um fenômeno de transporte, digamos assim, mas não é fluídico, é material,
porque existia um médium de efeitos físicos, né? Mas vamos lá. O outro texto do Evangelho. Estando a ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Situação semelhante ainda se repete nos dias atuais. Diante da aflição do próximo, sempre há indivíduos que fazem julgamentos precipitados, que emitem opiniões taxativas como se conhecessem todos os detalhes do problema. São criaturas que dificultam ou até impedem o acesso do sofredor à fonte de auxílio. Nem sempre o fazem de forma deliberada ou com espírito de maldade, mas por força de hábito, né? Do hábito da pessoa. A pessoa é mórbida mesmo, né? Vai morrer mesmo, é o jeito dela, né? Todavia, trata-se de um comportamento antifraterno, antissolidário, que merece ser revisto, combatido, mesmo porque, independente da situação, não se justifica abafar a esperança de alguém, ainda que a situação se revele desesperadora ou sem solução. Isso é aquela história da gente ser portador de mau agouro, né? Então a gente não tem esse direito de acabar com a esperança de ninguém, né? Por mais grave que seja a situação, por mais difícil que o quadro se aparente, a gente não pode tirar a esperança de ninguém, né? E o papel do cristão tem que ser esse. Não te faças portador de mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que te mostram nas vascas da agonia, fala em esperança e não te vacines o mergulho da morte, mesmo porque Deus é também misericórdia, e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com atestado de óbito indiscutível, mas Jesus chamou o mais amplo aproveitamento das horas, e Lázaro reviveu, né? Então a gente não é portador da misericórdia de Deus, a gente não sabe o que a misericórdia de Deus é capaz de fazer. Então que a gente console, que a gente conforte, que a gente leve esperança, porque essa é a nossa mensagem, porque Deus é a esperança em todos os planos, né? Então a gente tem que ser essas criaturas que levem luz, que façam a luz brilhar por onde a gente passe. Então, por exemplo, o papel do espírita num velório é esse papel de luz, de esperança, de reconforto, né? De tranquilidade, de serenidade. A gente tem que passar essa mensagem de otimismo, né? A gente não pode ser aquela criatura de que está abafada, o mundo vai se acabar. Não, o mundo não vai se acabar, o mundo se renova. São ressurgimentos, são oportunidades, digamos assim, que a gente tem que ter sempre uma mensagem de esperança, de explicação e de consolo. É por isso, minha amiga Rita, que o telefone só vive tocando, né? Então, por quê? Porque os espíritas, os cristãos da atualidade, aquilo que a gente comentava ontem no estudo da mediúnica, parece que nós somos arautos de boa nova ou adivinhões do presente. Porque as pessoas, quando não sabem o que está acontecendo, ligam: rapaz, você que é espírita, por que isso? Né? Acontece com muita gente, né? Como se a gente soubesse de tudo. Como se a gente tivesse uma explicação para tudo, né? Eu sonhei com não sei quem, não sei aonde. E o que quer dizer isso? Sei lá o que quer dizer isso. Mas as pessoas querem que a gente dê uma explicação. Rapaz, olha, aconteceu uma coisa, não sei o quê, o que foi que houve? Não sei, aconteceu uma coisa, não sei. A gente não tem que estar explicando tudo, mas como a gente é consolador, como a gente conhece alguns mecanismos de leis que talvez não sejam reveladas ainda para todos, quer dizer, reveladas já foram, mas como nem todos têm atenção ainda de despertar para elas, é aquilo que a gente estudava ontem, né? O espírito existe, o espírito está se mexendo, acontece um fenômeno, tem gente que não acredita, tem gente vendo o espírito e diz: não é verdade, isso é mentira, isso é imaginação, isso é coisa da minha cabeça, isso é um remédio que eu estou tomando. Tudo bem, a gente não vai obrigar ninguém a entender, a gente vai aceitar o despertamento de cada um, né? Então, mas é por isso que a gente às vezes é abordado, porque a gente tem a obrigação de levar consolo, de levar esperança, de levar paz, né?
Então, é um pouco isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Eu acho que tu falou uma coisa aí que é super interessante ligar a luz. Tanto ele sabia porque o caso dele não tinha mais obra, também, assim, no próximo não foi, começou ali, e ele sabia que não tinha mais obra. E o amigo dele, Paulo, né, intuído talvez pela espiritualidade, uma semana antes dele falecer, dele desencarnar, ele estava fazendo projetos com o Paulo de montar um negócio de galeto. E como Paulo Gaúcho, seu primo, acho que uma série de galeto, seu primo. E Paulo acreditava piamente. Não é que acreditava, mas confiava no que ele dizia, vamos sentir já, vamos fazer. Aí ele disse, tinha uma fotografia aí de algumas coisas para a gente começar a programar e fazer, levantar valores, não sei o quê. E tudo o Paulo fazia. E Paulo sabia também que não tinha foto. Né? Mas era uma coisa que para ele, para o tio Jair, confortava. Manter-se vivo, né? Entendeu? Embora ele acreditasse, ele, tio Jair, acreditasse que não tinha mais volta, mas ele queria apostar em alguma coisa ainda. É o que dizia um amigo meu, que tinha câncer, mas ele dizia o tempo todo, se é para morrer, vamos morrer atirando. Não, quero que o tio Jair estava passando. É uma máxima, né? Ele sabia que ia desencarnar, que o câncer dele, ele chamava até Cassinho, homenagem ao nosso irmão Belarmino. Ele chamava o Cassinho. Então, ele sabia que era um câncer agressivo, mas ele dizia, não, estou aqui, estou lutando, se é para morrer, eu tenho que morrer atirando. Eu não vou ficar em casa, deitado numa trincheira. Né? O guerreiro tem para morrer, eu vou morrer atirando. Então, tem que lutar, né? Vamos embora. Devemos seguir o exemplo de Jesus perante o Pai aflito, que lhe buscava o concurso fraterno. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temais, não temas, crê somente. Esta é a segurança que o Mestre nos concede. Com ele, não há motivo para temores. Aí ele está falando com cada um de nós, né? Não temas, crê somente. É a segurança que o Mestre nos concede. Com ele, não há motivo para temores. É por isso que eu vivo repetindo, sigamos. Ele segue adiante. Porque com Cristo não há temores. Quem anda com Cristo não pode temer nada. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Não é agora que ele vai nos abandonar. Então, quando Jesus fala para o Jairo, quando todo mundo diz, ei, a tua filha já morreu, ele diz, ei, não tema. A autoridade de Jesus, né? É lindo, né? Não tema. Crê somente. Não faça mais nada. Fique calado, não dê uma palavra. Apenas creia. O Cristo amigo, orientador supremo e guia seguro. Ao pronunciar a palavra não temas, é como se ele pedisse para não colocar obstáculos à manifestação da misericórdia celestial. Crê somente, expressão pronunciada em seguida, indica a necessidade de o solicitante elevar o padrão de vibração mental, favorecido pela firme confiança ou fé. Renovando o entendimento do estudo da semana passada, da cura da mulher hemorroíça, Jesus distribuindo fluidos de amor permanentemente. A mulher, necessitando ser curada, tocou as vestes do Cristo. De um saía virtude abundantemente, a outra estava aberta para receber a virtude que jorrava abundante. Então, quando ele diz crê somente, ele dizia, ei, não atrapalhe não, pense que você vai ser curado, pense que a sua filha será curada, né? Porque se você pensar diferente, ou você isola, ou você cria um antagonismo. Quando você tem fé e você confia, creia somente. Você se coloca favorável ao fluxo de amor divino que brotava de Jesus, né? Não temas, crê somente. Pronto. Não temas, crê somente. É isso aí. Se a gente seguir, a gente vai se renovar. Porque quando a gente faz isso, Rita, a gente se coloca numa atitude favorável, né?
a nossa percepção muda, o nosso padrão vibratório vai lá para cima, digamos assim. Né? Se a gente está ao contrário, né? Aquela história, ó vida, ó mundo, ó, vai tudo dar certo. Eu acho que não vai dar certo, não. Olha o mundo. Aí a gente vai lá para baixo. Né? A gente se torna uma pessoa negativa. Diz que basta 30 minutos, a psique diz que basta 30 minutos de você, 30 segundos. Reflexão positiva, 30 né? segundos de você cabisbaixo para aquilo já se instalar. 30 segundos. Eu ouvi dizer que era 29. Mas vamos lá. Mas vamos lá. É uma onda, não? Mas é o pensamento negativo. Não é nem um segundo dele tá bom. Tem que ser nenhum. Mas vamos lá. E não permitiu. É porque ontem mesmo... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, André? Ontem mesmo, um espírito estava pedindo na reunião mediúnica, no final, numa prece, está dizendo, pelo amor de Deus, orem pelo mundo. Pelo amor de Deus, orem pelo mundo. Porque vocês não sabem, mas uma prece que chega, no momento oportuno, ela consegue furar. No momento de fragilidade, naquele instante, ela consegue penetrar. Então, um segundo, André, é suficiente. Ou para o bem ou para o mal. Às vezes, você está ali naquela condição. Um segundo de luz invade. Um segundo de treva também invade. Então, a gente tem que perceber isso. Por exemplo, esses líderes dessas guerras, desse momento... Se um segundo chegar ali, bum, invadir, o que é que a gente vê nas reuniões mediúnicas? Espíritos recalcitrantes, espíritos enraivecidos, cheios de ódio, cheios de rancor. Na hora que você está no processo de doutrinação, que o médium está incorporado, que você está conversando, você está dialogando, está inspirado, existe um ambiente propício. Se você consegue, você não, se o amor de Deus consegue penetrar ali numa fresta que ele mudar o psiquismo, na hora que ele mudar, foi. E na hora que ele vai, ele deslumbra-se a alma humana ante a perspectiva do infinito. Né? Então, na hora que você consegue penetrar, aquilo que eram trevas, escuridão, dúvidas, angústias, medo, se transforma em luz, em esperança, em amor. Então, aí muda o psique. Então, eu disse brincando que é 29 segundos, mas é um momento. Às vezes, um momento de fragilidade bota tudo a perder. Né? Então, e se você olhar o próprio Evangelho, as grandes histórias bíblicas, elas mostram que nos momentos mais difíceis, nas conversas que a gente aqui fazia com Deus, era quando a coisa acontecia. E Jesus, no momento que ele sabia que ia ser entregue... Foi orar, né? Foi orar no horto, né? É a hora que ele... Tudo está consumado. Né? Então já não tem jeito, vamos para frente, né? Vou me entregar ao Pai, digamos assim, né? Concluir a minha tarefa, né? E ele está dizendo aqui que nessa última passagem, né? Não permitiu que alguém o seguisse. Você vê que ele pede para ir com ele apenas Pedro, Tiago e João. A presença dos amigos espirituais que o acompanhavam, o ambiente que ele precisava que fosse formado, né? Aí entra a questão da egrégora, ele não queria que poluíssem o ambiente que ele carregava, né? Ele queria apenas os apóstolos que o acompanhassem, né? Viu alvoroços que choravam muito e pranteavam. E entrando disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. O mestre, não há dúvida, ressuscitou a filha de Jairo, porque se não chegasse a tempo, ela iria para a sepultura imediatamente e então morreria. Mas como se deu a cura? Não é difícil explicar pelo Espiritismo. A morte é a separação da alma do corpo, devido à deficiência do fluido vital, aquilo que a gente já estudou, né? Assim, nos casos de síncope e catalepsia, há desequilíbrio do fluido vital.
Jesus, conhecedor das leis dos fluidos e da natureza humana, pelo seu amplo poder magnético, preencheu a deficiência do fluido da menina. Aquela história, o fluido estava lá embaixo. Quando Jesus chegou com a sua equipe espiritual e promoveu essa transfusão fluídica, né? Deficiência que proibia o espírito de agir naturalmente sobre o corpo. O corpo estava obnubilado, estava bloqueado por aquele momento, né? Na hora que ele jogou o influxo fluídico, ele desbloqueou e permitiu que o espírito agisse naturalmente. Equilibrando esse fluido por todo o organismo, restituiu a saúde à paciente. Ela pôde tomar posse do seu corpo. Esse é o mecanismo, né? É isso aí. Emmanuel esclarece com propriedade, para a gente concluir, esse texto aí, que serve para todos nós, diante dessa questão da renovação, da oportunidade de, como é a frase, você quer, não creia, né? Crê somente, não temas, crê somente, né? Não temas, crê somente. Então, diante dessa condição de não temas, crê somente, Emmanuel, no livro Fonte Viva, mensagem 66, ele dá esse recado a gente: acordar-se e erguer-se, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Está aí essa mensagem de Paulo aos Efésios. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente, né? Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos, não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros, né? Então, meus irmãos, aí está o princípio de acordar e erguer-se, que a gente vai entendendo o recado de Paulo, chamando-nos para nos despertar, pedindo para nos levantarmos dentre os mortos segundo a expectativa da vida, a expectativa do servir. E na hora que a gente despertar, na hora que a gente crer, na hora que a gente confiar, o Cristo nos iluminará. Acordemos-nos para esta vida superior e a gente se erga, se levante nas boas obras. E o Senhor vai sempre nos ajudando para que possamos ajudar os outros, né? Então é um mecanismo. Eu te ajudo, tu ajuda o outro ajuda o outro, e a gente vai nessa corrente, melhorando o orbe, melhorando o mundo, né? A luz de Deus ilumina a humanidade,
ilumina o nosso sol, que ilumina o nosso Cristo, que ilumina os seus mensageiros, que ilumina cada um de nós e que a gente ilumina o nosso lar. Então, onde a gente for, que a gente faça luz. Aonde a gente for, que a gente leve a paz. É assim que a gente vai construindo um mundo novo. É assim que a gente vai entendendo esse mecanismo da ressurreição, que é ressurgir. Então, na verdade, a ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, não é ressurreição segundo a carne, é ressurgir na carne, porque ela não estava morta na carne. Ela estava num momento de torpor por um impedimento fisiológico. Na hora da presença do Cristo, que ele mandou seu fluido vitalizante, ela recobrou a vida, retomou o seu processo orgânico na carne. A doutrina espírita nos explica da impossibilidade da ressurreição do espírito do cidadão morrer e voltar à carne. A gente, quando vê os exemplos de ressurreição do Evangelho, de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, são exemplos de que não havia ainda o esgotamento dos fluidos vitais naquele corpo. Aquele corpo se mantinha vivo, né? Então, por isso que ele ainda estava concatenado com as forças vibracionais da alma, né? Então, ressuscitar, segundo a literatura judaica, era a mesma coisa do que reencarnar. Foi mudando no contexto da história, mas é importante a gente saber que hoje, enquanto espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Ressuscitar, segundo dizem a Igreja Católica Apostólica Romana, na Páscoa, Cristo vive. Essa mensagem de dizer que ele permanece vivo, tá bom. A gente acredita na vida do Espírito. Depois a gente discute esse aspecto da reencarnação. Isso é outro momento. Isso é um outro aprofundamento, é uma outra história, né? Então, que a gente acredite nessa oportunidade que temos de ressurgir para a vida, nós que muitas vezes ainda dormimos, né? Então, vamos encerrando o nosso estudo da manhã de hoje, agradecendo a Jesus a oportunidade por conhecer um pouquinho dessa doutrina espírita que tanto nos engrandece para a gente viver melhor. Quem é que quer fazer a nossa prece aí? Quer fazer a nossa prece, meu irmão? Você aí que veio hoje aí? Vamos lá.